Você sabia que existem provas físicas que apontam para a existência real de Jesus Cristo? Que não estamos falando apenas da Bíblia, mas de objetos, relíquias e locais que, segundo registros históricos, podem ter pertencido ou sido usados por ele. O nome de Jesus ecoa há mais de 2000 anos. Mas será que há evidências tangíveis de que ele realmente caminhou entre nós? Prepare-se, porque hoje no canal Fatos Curiosos você vai descobrir os vestígios físicos, históricos e científicos que cercam uma das figuras mais misteriosas e influentes da história da humanidade. Comecemos pelo Sudário de Turim. Essa é uma das relíquias mais famosas ligadas a Jesus. Trata-se de um pano de linho com a impressão da imagem de um homem que aparenta ter sido crucificado, com marcas de sangue e ferimentos semelhantes aos descritos na Paixão de Cristo. O tecido mede cerca de 4 metros por 1 metro, e muitos acreditam que ele teria sido o lençol usado para envolver o corpo de Jesus após sua morte. Cientistas analisaram o sudário com tecnologia avançada, e embora alguns estudos questionem sua idade, outros detectaram vestígios de sangue humano, do tipo Ab, e pólen de plantas, que só existem na região de Jerusalém. Outro artefato impressionante é a coroa de espinhos. A tradição cristã diz que Jesus foi coroado com espinhos pelos soldados romanos antes da crucificação, como uma forma cruel de zombaria. A relíquia que supostamente representa essa coroa está hoje na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Embora não possua mais os espinhos originais, a estrutura de junco permanece intacta. Documentos antigos mostram que essa relíquia foi venerada desde o século IV, passando por vários reis e imperadores. Temos também o véu de Verônica. Segundo a tradição, durante o trajeto até o Gólgota, uma mulher chamada Verônica teria limpado o rosto ensanguentado de Jesus com um pano. Acredita-se que a imagem de seu rosto tenha ficado milagrosamente impressa no tecido. Essa relíquia é preservada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e atrai milhares de fiéis todos os anos. E que tal o Santo Prepúcio? Embora pareça estranho, em tempos antigos era comum preservar partes do corpo de santos como relíquias. Supostamente, o prepúcio de Jesus foi preservado após a circuncisão, e diferentes igrejas reivindicaram possuí-lo. Hoje, o paradeiro dessa relíquia é desconhecido, envolto em mistério, censura e até piadas históricas. Vamos agora ao Santo Cálice, ou Cálice, da Última Ceia. Diversas igrejas ao redor do mundo afirmam ter o verdadeiro cálice usado por Jesus na ceia com seus discípulos. Um dos mais famosos está na Catedral de Valência, na Espanha, e tem sido objeto de veneração por séculos. Estudos mostraram que o cálice é de origem antiga, datado entre os séculos I e II, e foi feito com materiais que só existiam no Oriente Médio. Outro item curioso são as sandálias de Jesus. Fragmentos de sandálias, que teriam pertencido a ele, estão preservados em igrejas do Oriente Médio. Embora não haja comprovação científica definitiva de sua autenticidade, as sandálias representam um símbolo poderoso da caminhada de Cristo sobre a terra. E o túmulo de Jesus existem 2 locais principais em Jerusalém que reivindicam ser o verdadeiro sepulcro de Jesus: a Igreja do Santo Sepulcro e o Jardim do Túmulo. A maioria dos arqueólogos e historiadores considera a Igreja do Santo Sepulcro como o local mais provável. Em 2016, durante restaurações, pesquisadores tiveram acesso direto à tumba pela primeira vez em séculos
e encontraram restos de um leito de pedra, exatamente como descrito nos relatos antigos. E quanto à Bíblia de Jesus? Embora Jesus não tenha deixado uma Bíblia escrita por ele, existem manuscritos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, que datam do século I e mostram como os textos bíblicos eram lidos e compreendidos na época de Cristo. Esses documentos foram encontrados em cavernas perto do Mar Morto e representam o registro mais antigo das escrituras hebraicas. A Arca de Noé é outro objeto que muitos ligam à fé cristã. Segundo Gênesis, foi o barco construído para sobreviver ao grande dilúvio. E adivinhe, pesquisadores encontraram, em uma montanha na Turquia chamada Ararat, uma estrutura de madeira fossilizada com as dimensões descritas na Bíblia. Embora não haja prova definitiva de que se trate da arca, muitos acreditam ser ela. Existem ainda os fragmentos da verdadeira cruz, que seriam pedaços da cruz onde Jesus foi crucificado. Diversas igrejas ao redor do mundo, inclusive no Vaticano e em Jerusalém, afirmam possuir fragmentos da madeira sagrada. Alguns foram estudados e datados como sendo da época de Cristo, mas o debate sobre a autenticidade ainda existe. Essas relíquias, ainda que envoltas em fé e mistério, continuam a atrair milhões de pessoas, cientistas, arqueólogos e curiosos. Elas não apenas alimentam a fé, mas também servem como um elo físico entre a história humana e a figura de Jesus. Sejam autênticas ou simbólicas, essas peças despertam algo profundo em todos nós: o desejo de compreender o passado e buscar respostas para a maior pergunta da humanidade: Jesus realmente existiu? À medida que a tecnologia avança, novas descobertas podem surgir, e quem sabe, talvez um dia tenhamos provas irrefutáveis, mas até lá, essas relíquias continuarão nos instigando, inspirando e mantendo viva a curiosidade que move nossa história. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva no canal Fatos Curiosos e ative as notificações. Aqui, a história, a ciência e o mistério se encontram para revelar fatos surpreendentes que podem mudar a forma como você vê o mundo. E lembre-se, muitas verdades estão escondidas. Basta saber onde procurar.